Isso, aqui é o nosso amigo Léo. Palmas para o Léo. Muito bem, Léo. Deus possa ser louvado. Qualquer um desses aí, Léo. E domingo que vem, às 6h30, né? 18h30, estaremos aqui novamente com essa programação sobre o Apocalipse, Revelações de Esperança. Que Deus possa ser louvado. Senhor Deus, amado Pai, queremos, ó Deus, te agradecer, porque nesse dia estamos em tua santa casa de oração e de família. Queremos, ó Deus, aprender um pouco mais de ti. Queremos, ó Deus, nos preparar para o final dos tempos, porque tudo que estamos vendo, ó Deus, ao longo dos acontecimentos, é sinais de que cada vez o Senhor está mais perto. Queremos, ó Deus, entregar nesse momento os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Queremos, ó Deus, entregar a cada família aqui representada, ó Deus, a cada papelzinho que foi aqui depositado. Tu sabes, ó Deus, o pedido de cura e de restauração que tem em cada um deles. Abençoa, ó Deus, os teus filhos que estão enfermos, que o Senhor possa providenciar a cura, Deus. Abençoa, ó Pai, a cada um daquele que nesse momento está num leito de hospital, independente de qual seja a doença, clamando por ti. Que tu possa ouvir, ó Deus, interceder junto ao Pai a cura dessa pessoa e que venha acontecer na vida dela o melhor para a vida dela. Queremos, ó Deus, interceder nesse momento por cada parente nosso que está afastado, por cada amigo que chamamos e aqui não está. Queremos, ó Deus, ver essas pessoas no céu conosco e que o Senhor possa tocá-las e transformá-las a cada dia. Queremos, ó Deus, nesse momento entregar as nossas vidas em tuas mãos. Nos aceita mesmo falhos e pecadores. Olha para nós não como humanos, mas olha para nós e vê Jesus quando morreu na cruz intercedendo por cada um de nós. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Nesse momento te pedimos, continua conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a música Eu Verei, Adoradores 4. Eu Verei, Adoradores 4. Verei Jesus.
essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Amém. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Boa noite. Né, que todos possam ser muito bem-vindos, né? A terceira noite da nossa série de estudos de Apocalipse, né? Começamos no início do mês e, como todos sabem, estamos revezando, né? 4 professores e, na verdade, sou um professor reserva, né? E só vou deixar com vocês quando os outros não puderem vir. Mas a partir da próximo domingo vai começar a acontecer o rodízio com os outros 3. E eu acredito que vai ser muito abençoado os estudos, né? Agora, a partir de hoje, nós iremos começar com a parte mais profética do livro do Apocalipse. Até agora foi mais aquela água com açúcar, né? Aquela coisa mais básica, falando de Jesus, que Ele é o nosso herói, falando que quem revelou o livro de Apocalipse foi Jesus, né? Através de João. E hoje nós vamos estudar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Né? Antes de começar, vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por Tuas bênçãos, por ter trazido cada um de nós aqui à Tua casa. Né? Muitos nesse momento estão em leito de hospital, impossibilitados até de andar. E o Senhor nos deu saúde e forças para estarmos aqui, para aprender um pouco mais da Tua palavra. Nos abençoa, nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Júnior, eu esqueci do passador hoje. Mas, como foi dito na abertura, nas boas-vindas, né, o mundo hoje vive com bastante tecnologia. Hoje tem WhatsApp, tem Telegram, tem e-mail.
com as mensagens instantâneas, né? Mas nem sempre foi assim, né? Quem é mais maduro, né? Lembra do tempo das cartas, quem mandava as cartas para as namoradas, né? Eu lembro que, assim, eu não alcancei essa época, né? Mas eu lembro que minha mãe tinha um bocado de carta lá guardada do meu pai, que mandava quando eles namoravam, né? E era uma prática muito grande, principalmente quem namorava assim distante, né? Não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha celular, então a única coisa que restava eram as cartas, né? E a Bíblia na verdade é repleta de cartas. Muitos livros da Bíblia na verdade são cartas, né? Hoje em dia a gente só recebe carta de cobrança, boleto e extrato de cartão, né? Ninguém vai dizer, fulano mora em Arapiraca, eu vou mandar uma carta para ele. Ninguém faz isso mais, né? E quando a gente vai abrir nos correios, ou é fatura, ou é cobrança, né? Conta de energia, conta de água. Mas a Bíblia é repleta de cartas. E no livro de Apocalipse, né, nós vamos ver hoje sobre essas 7 igrejas, que na verdade foram 7 cartas que Jesus revelou a João, né? A gente já aprendeu que o livro do Apocalipse foi escrito por João, que foi Jesus que deu a inspiração, não foi isso? Vamos lá para a primeira pergunta. Quem foram os destinatários da mensagem de Jesus no Apocalipse? Vamos lá para Apocalipse 1, verso 11. Pessoal, como todos sabem, no final da programação vai ter a formatura para quem completou as 21 lições. Aí você diz, vamos fazer. Para ninguém ficar de fora, quando você faltar, você preenche ela, você responde ela em casa e apresenta na recepção para colocar sua presença naquela determinada lição. Certo? Eu faltei a lição 2. Então eu respondo em casa, né? É muito fácil. Respondo em casa e no outro domingo, quando você vier, você vai mostrar, Diacuí, eu faltei domingo passado, mas eu preenchi, tá aqui. Aí ela vai lá e coloca a sua presença naquele dia, tá bom? O que importa é que todo mundo ganhe o conhecimento. Então, como diz aqui no telão, quem foram os destinatários da mensagem de Jesus no Apocalipse? Lá em Apocalipse 1, verso 11. Douglas, lê pra gente, por favor. Bem alto para todo mundo ouvir. Então, quem foram os destinatários? Foram 7 líderes políticos? Foram 7 pessoas santas? Foram 7 igrejas? Isso, aí você marca aí, né? Nós acabamos de ver aí que quem recebeu foram as 7 igrejas. Não foram pessoas, não foram líderes, mas quem recebeu foram 7 igrejas. Essas 7 igrejas, o Douglas ali, vocês viram na Bíblia de vocês, tem Esmirna, Tiatira, tem Éfeso, né? Essas igrejas eram igrejas de verdade. Era como se fosse no tempo de hoje, Jesus chegasse aqui em Maceió e dissesse para João, você vai mandar 7 cartas, e as 7 cartas vai ser para a igreja do Benedito Bentes, para a igreja do Tabuleiro, igreja da Serraria, igreja do Farol, né? E mandar para as 7 igrejas em Maceió. Só que essas igrejas se localizam na Ásia, né? Então elas existiam, eram igrejas de verdade, e as características que Jesus ditou para João eram verdadeiras, né? E na Bíblia é interessante que nós vamos ver muito o número 7. Foram 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, né? A Bíblia usa muito 7. Por quê? 7 é o número da perfeição, né? O número 7, ele indica plenitude. Então, por isso que a Bíblia usa muito o número 7. E nós vamos estudar vários desses números 7, as 7 trombetas, as 7 pragas, né? E hoje nós vamos estudar sobre as 7 igrejas.
Nas profecias bíblicas, quanto representa um dia? Vamos lá para Números, capítulo 14, verso 34. Só para a gente relembrar, na lição 1, deixa eu ver, vamos? O que significa dragão no Apocalipse? Quem? Diabo, muito bem, Everaldo. Dragão significa Apocalipse. Eita, significa Satanás, diabo, a serpente, né? E águas, o que é que significa? Povos, muito bem, significa povos. A gente aprendeu isso na primeira lição. Quem simboliza o cordeiro? Jesus, né? E agora nós vamos aprender o que representa um dia no Apocalipse. Será que é nosso dia literal? Todos acharam? Tu lê, Iracema? Está com a Bíblia aberta? Não, né? Então deixa eu ver aqui. Vitória, lê por favor. Números 14, 34. Então, na Bíblia, um dia significa o quê? Um ano. É muito importante, pessoal, a gente lembrar isso daí. Memorizar. Um dia simboliza um ano, né? O dragão simboliza serpente. A água simboliza povos. Qual foi o outro que eu falei que o Everaldo respondeu? Dragão significa serpente, né? Então, nós precisamos decorar esses símbolos e os seus significados para poder entender o livro do Apocalipse. Não, então, nas profecias bíblicas, quanto representa um dia? Um dia representa 24 horas? Não. Um dia representa um ano? Sim. E um dia representa 1000 anos? Não. Então, toda vez que em Apocalipse tiver, foram 40 anos. Não, 40 dias. Aí simboliza o quê? 40 anos. Vamos lá agora para a terceira pergunta. Que período profético é incluído na mensagem à igreja de Esmirna? Antes de falar sobre ela, eu gostaria que todo mundo abrisse em Apocalipse, capítulo 2. Então, para que minha Bíblia está cheia de papel. Vamos lá. Apocalipse 2. E a gente vai ver que o nome da primeira igreja das 7 é a igreja de quê? Éfeso. Não é isso que está aí? Igreja de Éfeso. Então, a igreja de Éfeso, ela diz assim no versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva o seguinte: esta é a mensagem daquela que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. O 2. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Verso 3. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. As 7 cartas das 7 igrejas, elas simbolizam os 7 períodos da igreja cristã. Cristianismo é a nossa religião, né? Muitas vezes nós erramos quando o povo pergunta: qual é a sua religião? Eu sou adventista do 7º dia. Está errado. Católico é cristão, Assembleia de Deus é cristão, Quadrangular, igreja do Congregação Cristã. Então a nossa religião, ela é a cristã. Aí tem as outras religiões. Quais são as outras religiões? Tem candomblé, tem islamismo, budismo, hinduísmo. Essas são as religiões atuais no mundo.
entre outras, né? Essas são as principais. Então, essas 7 igrejas simbolizam os 7 períodos do cristianismo, não de uma religião, de uma igreja específica, né? O que nós somos é a denominação adventista, denominação Assembleia de Deus e por aí vai. E a igreja de Éfeso, ela simboliza o início da igreja cristã. A gente viu aqui que Jesus, ele citou que eles suportaram muitas pressões dos seus inimigos, eles sofreram, né? Se for estudar mais, vai dizer que eles foram a igreja que trabalhava, que tinha amor, né? E essa é a igreja primitiva que nós chamamos, que foi a igreja lá da época dos apóstolos, Pedro, né, João, que é aquela primeira igreja que Jesus deixou, aquele primeiro povo que Jesus deixou aqui na terra. Então esse é o primeiro período da igreja, que compreende de 31 a 100 depois de Cristo, certo? 31 a 100 depois de Cristo. Já a segunda igreja é a que nós vamos estudar agora, a Esmirna. Vamos lá para Apocalipse 2, verso 10, que diz assim, ó: não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão algum de vocês, para que sejam provados e sofram durante quantos dias? 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Então vejam, esse já foi o segundo período da igreja cristã. Jesus já profetizando, dizendo que ia sofrer, que iam ser perseguidos, que poderiam até morrer, mas que permanecessem firmes, porque se eles permanecessem firmes, eles iriam ganhar a vida, né? E a igreja de Esmirna, ela simboliza o período de 100, né? Porque, vejam bem, Éfeso terminou no ano 100 depois de Cristo. Aí agora Esmirna começa do ano 100 até o ano 313, né, depois de Cristo. E isso, pessoal, não é coisa da Bíblia, não é coisa que eu estou inventando, não. Se você procurar qualquer professor de história, eles vão confirmar para vocês todos esses períodos que aconteceram, né? Jesus, muito antes disso tudo acontecer, ele já veio no livro do Apocalipse, disse que ia acontecer em cada período da igreja cristã. E esse período de Esmirna, ele, como nós aprendemos, eles iam sofrer por quantos dias? 10 dias, que simbolizam 10 anos, né? E eles sofreram muito nesses 10 anos com perseguições pelo imperador romano chamado Diocleciano. Eles sofreram até o ano de 313, quando Constantino, agora imperador, assina o Edito de Tolerância de Milão, dando liberdade de culto aos cristãos e restituindo os bens antes confiscados. Então veio lá Diocleciano, confiscou todos os bens dos cristãos, prendeu todos eles, proibiu o culto, né? Aí depois de 10 anos veio o Constantino e com o Edito de Milão ele liberou os cultos e devolveu os bens das pessoas, dos cristãos da época. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. Ela é uma igreja popular, né? Pérgamo significa altura ou elevação, pois a cidade foi construída num monte, lá nas alturas, né? Numa elevação de 300 metros acima do mar, do nível do mar. Então, é dito que lá, né, é onde está o trono de Satanás. Em Apocalipse 2,13 diz isso. Após a derrota para os persas, os sacerdotes da Babilônia fugiram para a Ásia Menor e fixaram-se em Pérgamo. Ali continuaram a promover os ritos de sua religião politeísta, começaram a matar pessoas para oferecer aos deuses, começaram a idolatria, começou a fazer tudo que o cristianismo não pregava na época de Pérgamo. E no período profético compreendeu de 313 a 358 depois de Cristo, após a queda de Roma Ocidental. Sai da cena o imperador e aí volta
o papado, né? O interessante é que assim, nessa época, era o Império Romano era controlado por Justiniano, desculpa. E já havia declarado seu Papa, né, cabeça de todas as igrejas. Lá em fevereiro de 538, após a expulsão de Roma da última tribo antagônica ao papado, os ostrogodos, que era um povo daquela época, deu-se início ao período da supremacia papal, que segundo a profecia de Daniel deveriam durar 1260 anos. Então aí depois, na época de Pérgamo, começou a soberania papal. E a gente vai ver daqui a pouco o que foi que aconteceu com essa soberania. E vamos responder agora a pergunta da terceira. Qual a condição... Da quarta pergunta, desculpa. Qual a condição espiritual da igreja de Tiatira? Vamos lá para Apocalipse capítulo 2, versos 20 e 21. Tu lê, vereador, para a gente? Bem alto aí para tu não ouvir. Apocalipse capítulo 2, verso 20 ao 21. Tiatira é a quarta igreja, né? Já estudamos sobre as três primeiras: Éfeso, Esmirna, Pérgamo e agora Tiatira. Apocalipse capítulo 2, versos 20 e 21. Tenho, porém, contra ti o tolerares para essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Não somente ensina, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Deles temo, para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Até 22, 20 e 21, já leu, né? Então, o Everaldo leu aí na Bíblia, e tem na Bíblia de vocês, que citou o nome de quem? De Jezabel, não foi isso? Jezabel, para quem conhece essa história de Jezabel, ela assim, simboliza muito forte a prostituição, né? Era uma rainha prostituta, né? Era uma rainha libertina. E Jesus usou Jezabel para falar sobre a igreja de Tiatira. E aí vem o quarto período da igreja cristã, que compreendeu de 538 a.C. até 138, até 1517, né? Até um pouco depois do descobrimento do Brasil, que foi a época que a igreja cristã ela se virou de uma certa forma, de tal forma que parecia uma religião pagã. Começaram a cobrar indulgências para os membros da igreja, começaram a adorar ídolos, que na igreja cristã não tinha essa prática. Começaram a tirar o sábado e mudaram para o domingo, dia de guarda, que antes dessa época era o sábado, dia da adoração a Deus. Então a igreja ela se prostituiu. Vejam bem, eu não estou falando que a igreja dessa época era uma igreja prostituta, no sentido da palavra, mas era uma figura de linguagem da Bíblia para representar que a igreja estava prostituída, corrompida. Não que era prostituta no sentido da palavra. Então a igreja nessa época, nesse período, ela se corrompeu de tal forma que eles mudaram totalmente a lei de Deus. Não só os 10 mandamentos, mas mudaram as regras de cultos, rituais, colocaram adoração de imagens. Começou tipo, se eu sou contra a igreja, naquela época, eu era morto, eu era perseguido, eu era preso. Sim. A falsa adoração, exatamente. Então, assim, era isso que representava a igreja da época, do que representa a igreja de Tiatira, né? Uma igreja depravada, uma igreja prostituída, uma igreja apostatada do cristianismo. E isso ocorreu na Idade Média, né? Isso já foi no nosso tempo contemporâneo, não é não tão antigo, não é na Idade
pré-histórica, né? Acabou em 1517, né? Há pouco tempo, digamos assim, a idade do Brasil praticamente. E vem depois dela a história de Sardes, que tem tudo a ver com o que vivemos hoje também. Vamos lá para Apocalipse capítulo 2, verso 3. Que diz assim, ó. Aliás, o verso 1 em diante, desculpa, vamos lá, 1. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente, pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Então, esse período é um período compreendido como uma reforma protestante. Não sei quantos aqui já ouviram falar em Martinho Lutero, que lá em 1517, ele enfrentou a igreja da época e disse: opa, está errado. Não pode adorar imagens, não pode exigir indulgências das pessoas. O que são indulgências? Você pecou, nós aprendemos que para receber perdão dos pecados precisamos de quê? Orar e se arrepender, não é isso? Precisa de algum interlocutor? Não, Jesus. Você pecou, meu amigo, se ajoelhe, se arrepende e ora a Deus que Ele lhe perdoa. Não precisa de pastor, de padre, de ancião, de ninguém para ser perdoado. Então isso tudo foi redescoberto em 1517. Mas o interessante é que a Bíblia diz que eles ainda tinham algo para mudar, não foi isso? Não diz aqui no verso 3, verso 2, que diz: acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Ou seja, alguma coisa foi mudada, mas ainda tinha algo para mudar. Então, eram verdades sendo restauradas. Vocês viram que na primeira igreja, primeiro período da igreja cristã, ela foi uma igreja pura, uma igreja ativa, que guardava os mandamentos de Deus, e ela começou a se depravar, a se prostituir, a se apostatar no período de tempo, no decorrer dos anos. Em 1517 começou a reforma da verdade, onde as mentiras começaram a ser expostas, a cair por terra. As verdades começaram a renascer na igreja cristã. E depois dela, nós vamos pular para a igreja de Laodiceia. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Vamos começar do 19, que diz assim, ó: eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentar ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória. E agora estou sentado ao lado do trono de meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Então esse é o último período da igreja cristã. No verso, deixa eu ver aqui, viu? No verso 16 diz que: mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos
estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. E é isso que nós estamos vivendo hoje na igreja cristã. É esse período. Nós estamos participando do período da igreja de Laodiceia. Cada um teve seu tempo, cada um teve sua trajetória, e nós hoje, no ano de 2020, estamos aí atravessando o período da igreja de Laodiceia. Uma igreja que não é morna nem fria. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de colocar na boca água morna. O que é que acontece, Iracema? Então a água morna ela induz ao vômito, né? Você quer vomitar, tome água morna que você vai conseguir vomitar. E Jesus, né, aqui no livro do Apocalipse, diz que a igreja de Laodiceia era uma igreja nem fria, nem quente nem fria, era uma igreja morna e que estava a ponto de ser vomitada da boca de Jesus. Né? E o período profético ele vem de 1844 até os dias de hoje. Ela é a última das 7 igrejas. Ela cobre o período da história da igreja em que nosso sumo sacerdote, que é Jesus, leva o seu ministério de juízo logo antes da sua volta. É o último período antes da volta de Jesus. Jesus iniciou seu ministério como sacerdote logo após a sua ascensão, ou seja, ele morreu, ele subiu ao céu depois da morte e começou seu ministério. E a partir do ano de 1844, que foi o iniciozinho da igreja de Laodiceia, ele começou a oficiar também como sumo sacerdote, ou seja, hoje ele está no céu para interceder por nós. Ele não está como juiz. Jesus não é o nosso juiz. Jesus é o nosso advogado perante Deus lá no céu. A gente erra, pede perdão a Jesus e ele intercede ao Pai o perdão dos nossos pecados. E a igreja de Laodiceia, né, tem vivido um período de grande letargia, ou seja, de profunda mornidão, de muita preguiça, digamos assim. O livro de Apocalipse os descreve como mornos e, a menos que mude de atitude, atendendo ao conselho do testemunha fiel e verdadeira, serão rejeitados, ou seja, vomitados da boca de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado. Nós estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia, mas nós não precisamos ser Laodiceia. Não é porque você está vivendo esse período que você vai ser uma pessoa morna, uma pessoa que não é quente nem fria. E a Bíblia diz que pessoas assim podem ser vomitadas da boca de Deus. E você pode me perguntar, sim, mas como é que eu posso ser morno? O que isso significa? Essa mornidão espiritual, que você não é um cristão vivo, um cristão fervoroso, um cristão aceso, digamos assim. É aquele cristão meia sola, se arrastando, né? Vem culto sim, 10 não, né? Fica em casa, bota outras coisas à frente de Deus. Isso é ser um cristão morno. E nós precisamos ter muito cuidado com essa mornidão. Muitas vezes nós estamos vivendo essa frieza espiritual e acha que é normal, acha que vai passar, mas nós devemos acordar. A Bíblia diz aqui, né? Acordem antes que sejam vomitados da minha boca. A igreja de Laodiceia, ela foi repreendida por sua mornidão, mas também ela foi chacoalhada por Jesus para acordar e ser uma igreja mais firme, mais acesa, mais quente. E quando a gente fala de igreja, a gente não está falando da igreja adventista, a gente não está falando da igreja assembleia, católica, nenhuma delas. A igreja é você. Você que tem que ter seu reavivamento espiritual. A igreja pode fazer semanas de oração, né? Nós acabamos ontem 10 dias de oração. A igreja promoveu, mas nem todo mundo participou. Isso quer dizer o quê? Que o reavivamento deve acontecer na sua vida, na sua casa, no seu lar.
Porque a igreja ela não salva. Ah, eu estou na igreja, pisei o pé na igreja, agora eu sou revestido por um poder especial, que agora eu estou salvo. Não. A igreja ela é um meio de salvação usado por Jesus. Mas o que vai trazer salvação para a sua vida é a sua comunhão diária com Deus, é a sua entrega diária a Jesus. Né? E o apelo... Não, vamos responder aqui, né, Júnior? Vamos responder aí a pergunta da questão 5. Que apelo comovente Cristo faz a quem está espiritualmente morno? Tem aí para completar. Vamos completar juntos? Eis que estou e bato. Se alguém ouvir a minha e abrirá... Vamos mais alto, mas gente. Parece que estão morno. Vamos lá, do início, vamos lá. Eis que estou e bato. Se alguém ouvir a minha e abrirá, entrarei em sua e cearei com ele e ele comigo. Né? Isso é um apelo, né, comovente que Jesus está fazendo. Olhe, eu estou à porta e bato. Eu já disse em outros momentos que Jesus não é mundiçado. Jesus não é aquele vizinho que você está lavando os pratos, quando vai ver, está na porta da sua sala. Não tem aquele vizinho que é assim, né? Que você está lá tão intertido, de repente surge na sala, que você, oxe, que susto, né? Nem vi entrando, nem bateu. Jesus não é assim, não. Jesus ele é um Lorde, né? Ele vai, ó, eis que estou à sua porta e bato. Eu vou bater. Mas se você ouvir a minha voz e abrir a porta para mim entrar, ele vai entrar. E mais que entrar, ele vai cear com você e sua família. E isso é uma promessa para mim e para você. Veja que maravilha. Já pensou ter o privilégio como Zaqueu teve? Zaqueu teve o privilégio de Jesus ir na casa dele e comer com ele, né? Jantar com ele. Interessante que Jesus gosta, né? de comer, né? Jesus é crente mesmo, né? Gosta de comida. Então essa é uma promessa, né? Jesus sempre vai estar batendo a porta do seu coração. Não tem aqueles dias que você sente a vontade de orar, mas não ora. Que você sente a vontade de ler a Bíblia, mas não lê. Que você lembra que tem culto, mas não vai. Na verdade, não é a sua mente funcionando. É Jesus ali batendo na sua porta. Aí cabe você, a nós, né? Deixar ele entrar ou não. Então que Deus nos ajude, né? Deus sempre vai aguardar a nossa decisão. Ele não invade a nossa vida. E isso significa que ele nos chama a um relacionamento de comunhão com ele. Cristo quer que você o aceite em sua vida. Atenda ao apelo que Jesus Cristo faz em Apocalipse 3:20, abrindo o seu coração para que ele entre em sua vida e mude seu ser. Porque quando Jesus entra em nossa casa, geralmente outra diferença. Não tem aquelas visitas que a gente recebe que deixa a casa de perna pro ar. É cama desforrada, é tapete virado, os pratos todos sujos na cozinha. Não tem essas visitas que só faz bagunçar a casa da gente e não ajuda a fazer nada. Só que Jesus é diferente. Quando Jesus ele entra em nossa casa, que é a nossa vida, ele faz uma arrumação em nossa vida. Ele não deixa bagunça. Pelo contrário, o que está bagunçado, ele vai lá e arruma. Então, veja que benefício lindo é ter Jesus no nosso coração, ter Jesus em nossa vida. Ele vai arrumar a nossa vida. E aí você pode dizer, minha vida, meu irmão, está tão bagunçada. Eu não sou nem digno de ter Jesus na minha casa, na minha vida, né? Mas essa promessa foi estendida a todos. Não foi só aqueles que são santos. A todos nós foi estendida essa promessa, que se nós abrirmos a porta do nosso coração, ele vai entrar e vai transformar o nosso ser. Agora vamos lá para o meu compromisso, para encerrar a lição de hoje. Meu compromisso diz assim, ó, tem aí no final da sua lição, na página 17. Entendi que as 7 cartas escritas às 7 igrejas do Apocalipse representam, na perspectiva histórica, os 7 períodos vividos pela igreja cristã. Eu me comprometo a aceitar sua mensagem e atender ao apelo que Jesus Cristo faz em Apocalipse 3:20. Assim,
abro o meu coração para que Ele entre em minha vida e mude meu ser. Pode ser que você não tenha caneta para assinar nesse momento aí o seu livro, mas que essa assinatura seja feita em seu coração e que essa assinatura jamais se apague, né? Aceita Jesus enquanto há tempo para isso. Nesse momento vamos ouvir um louvor especial, uma música, e eu peço para que você nesse momento reflita. Seja sincero com Jesus. Olha, Senhor, eu faço isso e isso de errado. Eu não tenho força para fazer o certo, mas por favor me ajude. Eu quero abrir a porta do meu coração, mas às vezes não tenho forças para abri-la. Mas me ajude a abrir de hoje em diante, em nome de Jesus. Irmãos, Salmo 150, verso 6 diz: tudo ser que respire e louve ao Senhor. Amém? Você sabe que, se você souber essa música, que você possa cantar junto comigo. Amém? E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa estar com cada um de nós. Amém? Vamos louvar. Estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouve quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou pecador ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouve quando eu clamei, quando pequei. Já chorou ao
resiste à tentação, é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Amém. Deus seja louvado. Amém, que Deus seja louvado e que nós possamos permitir que Deus recolha todos os pedaços que foram quebrados na nossa vida. Oremos. Querido Deus, amado Pai, somos imensamente gratos a Ti pela oportunidade de hoje estudar um pouco mais da profecia do livro do Apocalipse. Senhor, é bem verdade, o Senhor sabe disso, que o livro do Apocalipse não é um livro tão fácil de ser entendido. Talvez a aula de hoje não foi... Alguém tenha dúvidas ainda do que falamos hoje, mas que todos nós daqui saiamos em mente que das 7 igrejas do livro do Apocalipse, nós estamos vivendo o período da última igreja, que é a igreja de Laodiceia. E que é uma igreja que não é do teu agrado, não é a igreja perfeita, não é a igreja quente, viva, mas que ainda existe salvação para a igreja de Laodiceia. E isso nos mostra que não importa qual a nossa condição hoje, não importa quão afastado nós estamos de Ti hoje, ainda existe salvação para nós. Ainda existe esperança para salvar a nossa vida. Ainda existe tempo de abrir a porta do nosso coração e permitir que o Senhor entre e faça a reforma necessária. Mas também o Senhor sabe que não é uma reforma fácil, não é uma decisão fácil de ser tomada, de permitir que o Senhor entre em nossa vida. Porque muitas vezes nós precisamos abandonar coisas que gostamos, temos que renegar o nosso eu, o nosso ego. Então, por favor, Senhor, nos ajuda a retirar tudo aquilo que nos impede de te servir de nossa vida. Tira de nós tudo que nos impede, tudo que separa a nossa vida de Ti. Tira de nossos olhos as vendas que nos impedem de enxergar os Teus planos para a nossa vida. Porque os Teus planos sempre serão os melhores e maiores para nós. O Senhor quer nos salvar, mas muitas vezes nós não aceitamos a salvação que vem de Ti. Vem abençoar cada lar aqui representado, cada coraçãozinho daqui que está hoje aqui presente. O Senhor sabe as angústias, sabe os problemas. Tem pessoas que podem estar aqui angustiadas, sentindo dores, tanto físicas por doenças, como também emocionais. Mas nós acreditamos que o Senhor é o médico dos médicos. E quando a reforma é feita completa em nossa vida. Abençoa agora o retorno para os nossos lares. Nos protege, nos dá uma noite de sono tranquila. E abençoa a semana que está começando. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, próximo domingo continua. Será a 4ª lição. Teremos mais sorteio. E nós iremos falar sobre uma guerra que acontece há milênios. Pense numa guerra, viu? E nós vamos aprender sobre essa guerra no próximo domingo. Que Deus abençoe a todos. A diaconisa vai ordenar a saída. Não vou ficar lá na porta, né, que eu não posso apertar a mão de vocês. Mas se sintam abraçados por nossa igreja. E no próximo domingo esperamos vocês. Que Deus abençoe a todos. Samiris, vai ter a reunião? Então só os jovens voltam para a reunião dos jovens. Aliás, os jovens já podem ficar direto, nem precisa sair, né? Os demais membros podem sair com a organização da diaconisa. E que Deus abençoe a todos.